O doutor Isomar Amorim, delegado regional de Blumenau. Doutor, eu vi o fechamento desse estabelecimento, né, um despachante veicular no bairro Escola Agrícola. E alguns clientes que pagaram por serviços, inclusive pelas taxas e impostos, estão relatando que não receberam serviço e não estão mais tendo contato com a proprietária do estabelecimento. A Polícia Civil já tem conhecimento desse tipo de situação? Sim, já houve alguns registros de ocorrência na nossa primeira delegacia de polícia, tá? E esses boletins de ocorrência são analisados pelo delegado, para qual eles foram distribuídos, que vai avaliar se há indícios ou não da prática de crime. Certo. A orientação da Polícia Civil no sentido que se alguém se sentiu lesado com esse ou outro estabelecimento nesse sentido, né, que pagou pelo serviço que não foi realizado, que envolve até Ciretran, né, pelo serviço que presta, qual a orientação inicial da Polícia Civil? A princípio nós temos que avaliar a situação, né, se há um crime ou não, ou se há apenas um ilícito civil, tá? Por que eu digo isso? Que para a gente dizer que ocorreu um crime, o agente, o autor, ele tem que agir com a vontade de praticar um crime, ou seja de estelionato, seja de apropriação indébita, que eu não sei, nesse caso específico, se ocorreu isso ou não, né? Se há crime, né, deve as vítimas procurar uma delegacia de polícia com todos os documentos, recibos, conversas de WhatsApp, qualquer coisa da espécie, para que a gente possa juntar num procedimento e no momento do registro de ocorrência apresentar esses documentos. Certo. O caminho é procurar uma delegacia de polícia. A delegacia virtual também serve nesse caso? Sim, pode ser feito, tá? Através da delegacia virtual, registro de ocorrência, mas para apresentação desse documento, posteriormente precisará procurar uma delegacia física. No geral, transcorre bem esse tipo de serviço aqui na cidade de Blumenau, por todos os estabelecimentos do segmento? Sim, falando na delegacia virtual? Isso, não, dos despachantes, tem muita reclamação, por exemplo, que chega para a polícia? Não, está funcionando normalmente, até porque é um serviço credenciado do Detran, e ele está sujeito à fiscalização do Detran. Qualquer trabalho, né, qualquer ato irregular, ele está sujeito à corregedoria do Detran. Certo. E se haver a comprovação, né, de um ilícito por parte da proprietária do estabelecimento, quais as sanções que ela pode sofrer, por exemplo? A princípio, né, nós temos que avaliar se ocorreu o crime. Se ocorreu o crime, qual crime? E para cada crime tem uma pena específica, né? Então, o doutor André Cunha, né, diretor do PROCON de Blumenau. E, doutor, como que o senhor orienta o consumidor quando ele paga por um serviço e o serviço não é entregue, como a situação desse despachante no bairro Escola Agrícola, que até fechou as portas e muitas pessoas não estão tendo sequer retorno, nem um contato, né, porque os telefones lá não existem mais. Qual a orientação de fato do PROCON? Primeiramente, o PROCON ele orienta que esse consumidor que se sentiu lesado ou que foi lesado e já percebeu que é uma fraude, ele pode entrar em contato com a Polícia Civil, fazendo um BO, indo até a delegacia, fazendo aquele BO. Tem até o BO agora digital, que fica muito mais fácil para o consumidor. É o primeiro passo que ele tem que dar. Fazendo esse BO, ele vai também, e é muito importante o consumidor saber, que ele precisa fazer a denúncia na ouvidoria daquela fiscalização do prestador de serviço dele. Então, ou corregedoria, aonde que for, ele precisa fazer essa denúncia para a corregedoria também ficar sabendo que esse profissional está cometendo algum tipo de infração. Após feito essa denúncia, ele deve sim vir até o PROCON, abrir uma reclamação, abrindo a reclamação com toda a documentação que ele tiver em mão,
O BO, muito importante também ter algo que seja o contrato, se não tiver contrato por escrito ainda, que for mensagem de celular, mas é importante sempre exigir o contrato, trazer os recibos que tem para abrir essa reclamação. O PROCON, tendo essa reclamação aberta, e se houverem mais do que uma, duas, três reclamações, ele pode ainda denunciar o Ministério Público, dependendo do tamanho como o consumidor for lesado. Se for, de certa forma, uma prática abusiva que vem praticado por esse estabelecimento, automaticamente o Ministério Público já acata a denúncia e vai fazer a investigação. Certo. Doutor, muitas pessoas procuram o serviço de despachante, a maior parte da cidade, de acordo com a sua informação, com os dados do PROCON, o pessoal aqui do Blumenau realmente presta um bom serviço e tal, mas alguns consumidores acabam pagando pelo serviço da emissão do documento, do serviço, enfim, efetuado, mas também dos impostos, né? É uma prática legal, por exemplo? A prática, quando você passa ao prestador de serviço o dinheiro, ela não tem nada de legalidade, porém ela tem riscos. Qual é o risco? Uma vez que eu tenho uma prestação de serviço, eu estou contratando aquele serviço. Agora, eu fazer com que aquele prestador de serviço pague taxas que seriam da minha responsabilidade, ele pode, de certa forma, utilizar esse dinheiro e o dano vai ser bem maior se ele não cumprir com a prestação de serviço. Então, a gente sempre pede a orientação aos consumidores que o consumidor que contratar um profissional, tanto o profissional despachante, quanto um advogado, quanto um corretor, ele verifique muito bem a idoneidade daquele profissional, ainda assim, verificar muito bem se aquela empresa tem um bom relacionamento com os seus consumidores, com os seus clientes dentro da cidade. Se tem dúvida, entre em contato com alguns órgãos, delegacia, com o PROCON, mas ele precisa entender que uma vez você conceder o seu dinheiro para que ele pague a taxa para você, você pode correr o risco de ser lesionado muito maior. Então a ideia é que peça para o seu profissional que ele passe para você o boleto e você faça o pagamento. Caso vier a ser uma fraude dessas menores, em primeiro momento você vai ficar lesado, mas bem menor do que você ainda dá aquele dinheiro que seria para você pagar aquela taxa. Então, fica a prestação de serviço, mas o dinheiro que você deu para eles, você pode perder. Por quê? Porque você tem que comprovar que deu aquele dinheiro para ele fazer o pagamento. E o contrato geralmente está só a prestação de serviço. Certo. Havendo denúncias formais aqui no PROCON, pelo não atendimento, pela não devolução do dinheiro que foi pago para um determinado serviço, qual a sanção que um estabelecimento pode receber? Todo estabelecimento que comete uma infração na cidade de Blumenau, através do PROCON, após fiscalização, após a constatação, há uma prática abusiva, há realmente uma fraude nesse meio, ainda que vá para o Ministério Público, que nós podemos fazer a denúncia, do Ministério Público pode ser uma ação civil pública, como pode ser também encaminhado para a delegacia para abrir um inquérito criminal, não podemos esquecer isso. Mas após o PROCON verificar toda essa situação, ele passa a ser o setor de multa verificado e analisado. Dependendo do tamanho da vida, da saúde financeira daquela empresa, pode chegar até 6 milhões de reais a multa, como também a sanção de impedimento para qualquer tipo de serviço. Ok. Havendo uma condenação, o proprietário daquele estabelecimento pode atuar no ramo aqui ou em outra cidade do estado ou do Brasil, por exemplo? Tudo depende da forma. No PROCON, administrativamente, aquela empresa vai receber uma multa, né? Mas como nós somos conectados aos outros PROCONs devidamente através do PROCON de Santa Catarina, a denúncia acaba sendo generalizada se for o caso. Mas aqui no PROCON de Blumenau, ele não poderia exercer porque o próprio CNPJ dele fica vinculado. Se ele abrir outro CNPJ, porque é CPF diferente, automaticamente ele pode dar continuidade no serviço. Ok, obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho do PROCON aqui de Blumenau. Obrigado, e lembramos que o PROCON está atendendo aqui presencialmente através de agendamento pelo WhatsApp, que é o 99920-0083. O consumidor entra em contato com o WhatsApp, mensagens escritas, envia a sua mensagem. Se tiver dúvida, pode ser por ali também. Se tiver denúncia, pode ser por ali também. E o agendamento. Após o agendamento, ele vem presencialmente.